Vamos aqui para Salmos 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Preste bem atenção aqui. Veja, o salmista aqui, ele faz um pedido ao Senhor. Qual é o pedido que ele diz? Ele pede aqui, primeiro, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. E ele diz o seguinte: e andarei na tua verdade. Isso aqui é interessante, eu não tinha visto isso aqui quando eu estava meditando, e agora Deus falando ao meu coração. Veja, não basta só você pedir a Deus para Deus te ensinar, porque às vezes tem pessoas que Deus ensina, mas ela não pratica. Deus dá a direção para ela, mas ela não obedece. Deus mostra para ela o caminho que ela deve andar, mas ela prefere andar no caminho dela. Então o que ele está falando aqui? Ensina-me, Senhor. Deus me ensinando, o que eu vou fazer? Eu vou andar nos teus caminhos. Às vezes tem pessoas que estão preferindo andar no caminho dele, o caminho dela, e às vezes está sofrendo. Mas eu acho melhor. Mas veja, o que Deus está falando sobre essa situação? Mas eu não estou aguentando mais, sabe? O Senhor, está difícil. Se Deus mandou você ir por esse caminho, vai. Obedeça o caminho que Deus ele está te dizendo. Então o que ele diz? Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Se você quer prosperar, se você quer vencer, se você quer ser bem sucedido, você tem que parar para aprender com o Senhor. Só que lembre-se, é importante você colocar em prática aquilo que Deus está falando. Às vezes a pessoa pede uma palavra, sabe? Mas Deus está dando a palavra, mas ela não vai obedecer. De que adianta? Deus está mostrando o caminho da prosperidade, às vezes o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho do sucesso, mas ela não obedece. Ela vai sofrer, a situação vai ser pior. Olha o que diz aqui o Salmos 32, Salmos de número 32, versículo 8. Salmos 32, olha o que ele diz aqui. É um outro salmo de Davi, viu? Diz assim, Salmos 32, versículo 8, diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que se deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então o que Deus ele quer fazer aqui? Veja, Deus ele quer nos guiar pelo melhor caminho. Deus nunca vai te guiar por um caminho mau, um caminho de destruição. Mesmo que o caminho às vezes aparenta ser mais longe, às vezes mais demorado, mas o caminho de Deus é perfeito, e você vai ver aqui. Então ele está falando: eu vou te instruir, eu vou te direcionar, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Eu vou te guiar com os meus olhos. Para quê? Para você não ficar tropeçando, não viver tropeçando. Mas às vezes tem pessoas, volta a dizer, que ela prefere andar no caminho dela. Não, eu acho que é certo assim, eu vou fazer assim. Acho que é melhor. Mas às vezes o que você está achando que é melhor não é o que Deus tem para você, não é o melhor que Deus tem para você. Quer ver? Vá um pouquinho adiante agora, Provérbios 16, versículo 9. Provérbios 16, versículo 9. Provérbios capítulo 16, versículo 9, diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então veja, o que o Salomão ele estava falando aqui? Que o homem ele tem planos no seu coração, mas no final de tudo só vai dar certo se eu for dirigido por Deus, se você for dirigido por Deus. Então antes de tomar uma decisão, antes de entrar numa sociedade, antes de fechar um negócio, antes de entrar no relacionamento, eu tenho que orar a Deus. Para quê, pastor? Para mim não ter problema mais na frente. Às vezes a pessoa faz do jeito dela: não, mas eu vou fazer assim porque eu acho que é melhor. Não, o caminho de Deus sim vai trazer a felicidade para você. Então a importância de você colocar tudo diante de Deus e você orar. O salmista mesmo disse, falei para você, a gente tem um banquete aqui, volta nos Salmos, é um Salmos bem conhecido que eu sempre cito aqui, Salmos 17, versículo 5. Pastor, já estou decidido no que eu vou fazer.
Você tem um problema sério aí, viu? Você vai arrumar para sua cabeça. É o melhor, eu acho que é o melhor para mim, independente de qualquer situação, independente do que você está passando, é melhor você seguir o caminho de Deus. Se você for no seu caminho, passou, se já está pior, deixa eu falar um negócio para você, a situação vai piorar mais. Às vezes um recado para alguém que está me assistindo aí, você está me assistindo, você vai, passou, o negócio já está ruim para mim, eu estou decidindo isso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Deus te direcionou? Você consultou a Deus? Mas eu acho que é melhor, não, vai ser o pior para você. O que o salmista disse aqui, ó? Dirige os meus passos nos teus o quê? Os teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem, para que eu não viva escorregando. Tem pessoas que escorregam na vida, mas por quê? Porque ela não pede para Deus dirigir os passos dela. Deus, dirige os meus passos. O que eu vou fazer? Me dá uma direção, me dá uma luz. Ele vai dar. Deus não vai negar uma palavra para você. Garanto que é como vocês estão aqui. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, se alguém às vezes chegar, você vê uma pessoa comendo ali, precisando de comida, está com fome. Você está vendo que aquela pessoa está com fome, você tem comida, você não daria comida para aquela pessoa? Daria. Tenho certeza que você, poxa, estou vendo ali uma pessoa com fome ali, poxa, ela está precisando de comer, você tem de comer para ela. Imagina o nosso Deus. A Bíblia diz que o homem, sendo mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Quanto mais Deus, Ele não vai dar o melhor para mim, para você, Ele vai dar. Então veja, ele diz o seguinte, ó, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Quem anda no caminho do Senhor, ele não vai viver escorregando. Ah, mas eu acho, tem gente que já tem os planos dele, eu já tenho meus planos, já está tudo traçado aqui, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí na mensagem de hoje, vai dar ruim. O Espírito Santo está falando no meu coração, vai dar ruim. A situação vai piorar. Quer ver um exemplo aqui? Vou dar 2 exemplos rápidos, bem conhecidos. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vai dar ruim. Às vezes Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, mas eu prefiro andar em outro caminho. Olha o que diz aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém ele era o que, igreja? Leproso. Que interessante, fora de casa ele era conhecido como o tal, o grande Naamã. Dentro de casa ele era uma vergonha. Ele escondia uma lepra. Ele era leproso. Dentro de casa ele era uma vergonha. Fora de casa todo mundo reconhecia ele. Falou, olha ali, esse é o Naamã, o que dera livramento ali aos sírios. Olha o versículo 2, diz assim, ó: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Versículo 3: E disse essa a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria a sua o quê? A sua lepra. Então veja, a menina aqui estava sendo usada por quem? Por Deus. Às vezes Deus usa, às vezes uma criança, Deus usa uma menina, Deus usa um jovem. Deus vai usar uma pessoa que você menos espera para trazer um recado, uma mensagem. Então qual que era a mensagem? Tomara que ele estivesse diante do profeta. E o que o Naamã faz? Só para adiantar, ele vai diante do rei. Como é que o rei fica? Revoltado. Quem sou eu para curar tal? Você vê, então, ele já não obedeceu. Você vê aqui já uma desobediência. Ele já quis fazer do jeito dele. Não, ele foi diante do rei ao invés de ir direto diante do profeta. Você tem que estar atento à voz de Deus, você tem que estar atento à direção que Deus está falando, se você quer ser feliz. Mas aí tudo bem, aconteceu a situação, aí está lá, ele vai até o profeta. Pula lá para o versículo 9. Diz assim no 9, diz assim: E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã, muito o que é? Se indignou. Tem gente que fica revoltado com a palavra, irmão. Como ontem eu estava falando, ontem teve um momento que às vezes a palavra vem, a pessoa fica indignada, ela fica revoltada. Mas aquela palavra, ela vem para nos trazer vida. A palavra de Deus, ela vai vir para nos trazer vida. O Naamã agora, ele chega, ele fica revoltado, ele fica indignado, diz assim: certamente ele sairá. Volta aqui, eu vou voltar. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Essa mensagem veio 2 vezes para mim hoje. Hoje na oração da manhã, onde a gente participa ali com alguns pastores. E agora à tarde, eu estava ouvindo outra mensagem, veio de novo quando eu estava preparando a mensagem. Deus falou de 2 formas diferentes comigo aqui, mas agora o que eu quero trazer para você, veja, qual que era o plano do Naamã? Naamã tinha um plano: poxa, eu vou ir até o profeta, ele vai chegar, ele vai invocar lá o Senhor, ele vai invocar Deus, vai pôr as mãos sobre mim, sabe, vai curar o leproso. Mas não é do meu jeito, não é do seu jeito. Tem gente que quer fazer do jeito dele, por isso, sabe, as coisas estão indo ruim, por isso que não prospera, não dá ouvidos à voz de Deus, a situação fica pior. Agora você vê o que acontece com Naamã. Ele se torna agora um revoltado, ele fica indignado. Poxa, o profeta nem veio me atender, ele nem me deu. Imagino eu que aonde Naamã chegava, ele era bem recebido, todo mundo atendia ele. Se fosse nos dias de hoje, sabe, falava: o Naamã está no final da fila, coloca ele no início da fila. Só que agora Deus começa a trabalhar no coração dele, porque às vezes Deus trabalha assim, quando aquela pessoa se exalta, e Deus vai: vem cá, deixa eu te colocar aqui, ó, você no seu lugar. Porque às vezes tem pessoas que estão muito assim, sabe, muito cabeça erguida. Aí Deus vai lá e: vem cá, vem aqui, ó, não é do seu jeito não, é do meu jeito, tá bom? Vamos trabalhar aqui do meu jeito. E aí no versículo 12 diz assim, ó, pula para o 12: não são porventura Abana e Farpá, rios em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi Naamã com que, igreja? Além de ele estar indignado, ele ainda estava o quê? Leproso. Indignado e leproso, porque ele chega e fala assim: poxa, existem rios melhores. Lembrando, às vezes o que você pensa que é melhor para você, não é o melhor que Deus tem para você. Guarde isso no seu coração. Às vezes o que você está pensando que é melhor para você, o melhor caminho, não é o caminho que Deus tem para você, não é o melhor caminho de Deus para você. Agora ele volta indignado, revoltado, leproso. A vida dele não muda, mas porque não obedeceu a palavra. Era só ele se lavar no rio. Aí no versículo 13 diz assim, ó: então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta lhes disser alguma grande coisa, porventura não as faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Por que o senhor não vai lá? Faz o que ele está falando. Não custa nada o senhor obedecer. Não custa nada você colocar em prática. Foi o que nem eu falei ontem aqui no dos cultos, principalmente aqui à tarde, à noite eu comentava algo. Você quer ser honrado? Quem quer ser honrado? Vem para a igreja, irmão. Pega e fala assim: eu vou fazer um propósito. No mínimo, domingo, no mínimo. A pessoa que vem no domingo, só no domingo ela está ali capengando, só no domingo. No mínimo domingo, venha para a igreja, ouça a palavra, anote a palavra e pratica. Eu quero ver se Deus não vai te exaltar. Se Deus não te exaltar e não mudar a sua vida, eu paro de pregar. Paro de pregar. Mas é necessário você ouvir a palavra e praticar. Deus muda, Deus transforma. Bastava ele ouvir. Que custa obedecer, Naamã? Não custa nada. Você vai lá e faz o que o profeta está mandando você fazer. Que custa, sabe? Às vezes está lá, você quer prosperar financeiramente. Quem quer prosperar? Devolva o dízimo. Ah, mas o pastor não é o pastor.
E existem pessoas que, se ela for devolver o dízimo dela, tem uns que, sabe, R$80, não estou desmerecendo nada não, mas está lá, às vezes é 80, 50, 60 reais, outros 10. Hoje você pode estar devolvendo um dízimo de 80, de 50, de 100, amanhã você vai estar devolvendo de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Já vi casos assim aqui na igreja, esse tempo que eu estou aqui. Custa ser fiel, custa obedecer, custa ouvir o que Deus está falando, está custando. Ah, mas eu não aguento, pastor, está difícil. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Está sobrecarregado, Ele está dizendo: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, eu quero andar junto contigo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde ali de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Acabou. Eu vou encontrar descanso. Tem pessoa que não tem descanso, está devendo para todo mundo. As coisas melhoram um pouquinho, tem outros que as coisas melhoram um pouco. Melhorou um pouco, ela gasta. Aí daqui a pouco vem para a igreja: meu Deus, socorro, Senhor. Peraí, você não está sabendo administrar o negócio? Você tem que saber administrar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. No versículo de número 14, o que diz? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do quê? De um menino. E ficou o quê? Ficou melhor do que antes. Pode ter certeza que o que Deus tem para você é melhor do que antes. Não diga, sabe, mas antigamente era melhor do que hoje. Nunca diga. A sabedoria de Deus nunca diria que o seu passado será melhor do que o presente. Nós estamos vivendo o nosso melhor momento agora. Independente da sua situação, hoje é o seu melhor momento. Pastor, o que é isso? O seu melhor momento é hoje. Está doido, pastor? Como que pode? Hoje é o seu melhor momento. É o seu melhor momento. Então Deus tem o melhor para você. Vou dar um outro exemplo rápido aqui, que ainda tem outros versículos que eu quero mostrar. Coloca para mim João 4:46, essa palavra que eu citei, acho que foi uma quarta-feira. Mas vamos pegar aqui também. Veja esse pai aqui que também tinha planos. Olha o que diz aqui, ó. João 4:46 diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhes disse: se não virdes sinais e milagres, não o quê? Crereis. Então, e disse-lhes o oficial: Senhor, desce antes que meu filho o quê? A situação estava difícil. Então qual que era a direção do pai ali? Ele foi com um propósito: eu vou lá, vou chamar Jesus para fazer uma visita. Ele vai vir na minha casa, ele vai orar pelo meu filho. Olha os 50. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho o quê? Vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. Resumindo, o que aconteceu com o filho? Ele viveu. Eu só tenho que crer na palavra. Só acredite, só creia. Isaías 55, versículo 8. Isaías 55. Pega do versículo 6. Olha o que diz aí o 6. Vou pegar do 6. Ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está o quê? Perto. Está lá, então agora é o tempo. A Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Eu vou invocar o Senhor enquanto ele está perto, ele não está longe. Deixe o ímpio o seu caminho, e o maligno, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, tenha uma vida transformada, e que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus. Ele é grandioso em perdoar. Em perdoar. Nosso versículo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus o quê? Caminhos, diz o Senhor. Deixa o seu caminho. Deixa o seu caminho agora. Pastor, eu quero andar no caminho de Deus. Então você não pode andar no seu, ou um caminho ou outro. Olha o que ele diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos o quê? Pensamentos. Então o que Deus está falando aqui? O que eu tenho para você é maior.
Mas você quer andar no seu caminho, então você vai viver com o menor. Você quer viver com o melhor de Deus ou com o pior? Melhor. Então ande no caminho de Deus. Você quer viver com mais de Deus ou com menos? Mais. Então ande no caminho de Deus. O caminho de Deus é maior do que o seu. Os pensamentos de Deus são maiores do que o seu. Às vezes você está pensando em algo aqui, ó, Deus tem algo maior para você. Para finalizar, 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. 2 Samuel 22, 31. Ele diz assim, ó. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Ele começa dizendo o quê? O caminho de Deus é o quê? Perfeito. A palavra do Senhor, ela é refinada, ela é de confiança. Ela é confiável. Ele é escudo. Ele é escudo, ele é o escudo de todos os que nele o quê? Confia. Peraí, eu confio, Deus falou, vou confiar, eu vou ir. O caminho de Deus não tem falha, ele é perfeito, ele é puro, ele é honesto. A palavra de Deus, ela é confiável, ela é escudo para quem confia. Olha o versículo 32. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso quê? O nosso Deus? Olha a nossa parte. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o quê? O meu caminho. Olha lá, tá, pastor, estou com a vida embaraçada. Ele quer desembaraçar o seu caminho. Ele quer aperfeiçoar. Tem tradução que diz assim, ó, que Ele vai deixar perfeito o seu caminho. Mas quando? Quando eu deixo o meu caminho para viver o caminho de Deus. Volta onde a gente iniciou, Salmos 86, versículo 11. Salmos 86, versículo 11, o que ele diz? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua o que é? Verdade. Quer aprender com Deus? Quem quer aprender com Deus? Mas não basta só você aprender. Você tem que andar na verdade. Você tem que andar na palavra. Deus deu a direção, assim como Ele deu para o Naamã. Era necessário ele obedecer. Deus usou a menina, vai até o profeta, que ele vai lá em Samaria até o profeta, que ele vai ali, ó. Ele tem ali uma palavra, ele vai te curar. Ele foi. Mas quando ele chega lá, que o profeta dá as direções, ele não obedece. Quase que ele perde a bênção. Tem pessoas que estão quase perdendo a bênção, mas porque ela quer andar no caminho dela. Não perca a bênção. O que você está pensando hoje não é o que Deus está pensando para você. O seu caminho não é o caminho de Deus. Deus falou, meu caminho é maior do que o seu. Os meus pensamentos são maiores do que o seu. Se você quer viver as coisas maiores, quer receber as coisas grandes, quer receber as bênçãos de Deus, então pare, Senhor, eu vou te obedecer. Não, mas eu vou fazer, já estou decidido. Poxa, mano. Quantas vezes você vem na igreja, quantas vezes eu te dei a direção, quantas vezes Deus está falando, tenha calma, tenha paciência, continue obedecendo, porque pode ter certeza que o final vai ser melhor. Pode ter certeza que o final vai ser melhor do que o início. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, nós vamos orar agora. Feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Você que está em casa também, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora em Tua presença, mais uma vez em oração. A presença do Senhor é real nesse lugar, Pai. Ensina-nos, ó Pai, os Teus caminhos. Nós vamos andar, meu Deus, ali, Pai, na verdade, vamos andar na Tua palavra, Pai. Não basta pedir para ensinar, é importante nós aprendermos e colocarmos em prática.
Tem pessoas que pedem: Deus me dá uma palavra, Deus dá a palavra, mas ela não obedece. Deus mostra o caminho para ela, mas ela acha melhor fazer do jeito dela. Ela não consulta Deus, ela não consulta a direção de Deus. Deus nos direciona. Dirige os nossos passos, Senhor, nos teus caminhos, Senhor. O caminho de Deus é o caminho da felicidade. O caminho de Deus é o caminho da alegria. O caminho de Deus é o caminho da cura, da salvação. O caminho de Deus é o caminho da prosperidade. A prosperidade não é só dinheiro, mas é aquela pessoa que ela é bem sucedida. Deus quer que você seja bem sucedido em todas as áreas. Deus quer que você seja feliz nos seus feitos. A vontade de Deus é desembaraçar os seus caminhos. Ele quer desembaraçar. Tem pessoas que estão com a vida toda embaraçada. Vem, meu Deus, tenha essa liberdade de desembaraçar os caminhos, Pai. Meu Deus, às vezes a pessoa que está com a vida toda enrolada, vem, meu Deus, vem, Senhor, abrindo as portas, Pai. Vem, Jesus, visitando esse meu irmão. Vem visitando, Jesus, esta minha irmã. Vem, meu Deus, nos direcionando, Pai. Vem, Pai. Eu sei que o Senhor tem o melhor, assim como o Senhor tem o melhor, meu Deus, para o Naamã. Oh, meu Deus, a Bíblia diz, meu Deus, que a pele dele ficou como a de um menino. Ficou melhor, porque o Senhor sempre tem o melhor. Deus, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor dessa terra. Lembre-se da mensagem que Deus tem falado ao nosso coração, é exaltação. Ele quer te exaltar. O Naamã estava vivendo a vida de humilhação. Fora, as pessoas olhavam para ele e falavam: ele é o grande Naamã. Mas dentro de casa, ele estava ali vivendo a vida de humilhação. Ali Deus direcionou ele usando uma menina. Oh, Jesus, 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 ajuda esse meu irmão. Às vezes é alguém que está vivendo um momento difícil em casa, um momento difícil financeiro, um momento difícil na empresa, um momento difícil, meu Deus, ali, Senhor, com familiar. Vem, Pai. Oh, só o Senhor sabe o que esta pessoa está passando. Deus quer te exaltar, Ele quer mudar a sua história. Deus quer te honrar dentro e fora. Deus quer te honrar, meu irmão, tanto fora quanto dentro. Deus quer te honrar lá no seu trabalho. Deus quer te honrar. Isso, receba a palavra agora. Se levanta, diga para Deus: Deus, o seu caminho é melhor do que o meu. Eu decido andar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, Tu és santo. Vale a pena. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Os sonhos de Deus são maiores que os
Vale a pena, igreja. Vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Sim, na presença de Deus você vai prosperar. Os sonhos dele é maior do que os seus. Vale a pena acreditar. Ele está vendo, às vezes ele vê que você está ali orando, buscando e falando: Senhor, está difícil. Às vezes ele está vendo o seu choro. Continue. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vai deixar você ser tentado acima do que você possa suportar. Com a tentação Ele te dá a porta de escape. Nessa noite Deus te deu a porta de escape. A palavra está vindo. Deus está falando que Ele tem o maior para você, que Ele quer te exaltar, Ele quer te tirar da humilhação. Mas pare de querer andar nos teus caminhos, tomar decisões, mesmo diante de lutas, de batalhas. Às vezes é você que está parando, pensando em desistir, largar tudo, abandonar tudo, ir embora. Pare, se levante agora. Essa palavra é para te levantar, para mudar a sua história. Vá para a presença de Deus. Isso, se levante agora, vai buscando, vai clamando. Diga para Deus: Deus, eu vou continuar, eu vou andar nos teus caminhos, eu não vou sair dos teus caminhos, eu não vou de ali me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Oh, meu irmão, permaneça firme, pode permanecer, a vitória é certa. Deus, Ele é contigo. A palavra vai se cumprir. A palavra, ela vem com propósito, ela vem para dar frutos, ela vem para prosperar. Deus não manda a palavra dele em vão. Quando Ele manda a palavra, ela vai se cumprir. Basta você crer. Isso, se levante agora e não entregue os pontos, não. Agora Deus é contigo, Ele está renovando as tuas forças, assim como Davi diz: o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, a minha força. O Senhor é o Deus que desembaraça os meus caminhos. Oh, meu Deus, tem pessoas que estão com a vida toda embaraçada. Vem, meu Deus, desembaraçando os caminhos deste meu irmão, dessa minha irmã. Aonde houver um mal, aonde houver um demônio, um principado, uma potestade, nós amarramos agora, nós repreendemos todo o mal, todo pensamento negativo, pensamento de derrota, de fracasso. Em nome de Jesus eu ordeno agora, eu exijo agora, eu determino agora. Eu digo: sai, eu ordeno: sai. Eu digo agora: vai embora. Basta em retirada, caia por terra todo mal, toda maldição, toda obra do inferno. Eu estou mandando, eu estou dizendo: sai. Inveja, olho gordo, atrapalho, seja anulada agora. Caia por terra agora toda obra do mal. Vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Toda miséria, fracasso, amarração vai saindo. Sai das finanças, sai dos negócios, sai da vida profissional. Solte a empresa, solte aquela causa, aquele contrato. Vai soltando a vida financeira, a vida profissional desta pessoa. Eu estou mandando, eu estou exigindo, eu estou ordenando. Caia por terra agora. Vai embora, demônio maldito que tem cegado a pessoa. Em nome de Jesus, vai embora agora. Todo mal, toda amarração, doença, enfermidade, tudo que estiver se levantando contra a vida deste meu irmão, tentando parar ele, eu ordeno agora, eu exijo: vai embora, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, declare mais uma vez: os sonhos de Deus são maiores do que o meu. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, quem te consola. As minhas promessas pode acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Por isso vale a pena acreditar. Aqui está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra. Eu prefiro andar nos caminhos do Senhor, no caminho da felicidade, no caminho da alegria, no caminho
da paz, da cura, da salvação e da prosperidade. Jesus, muito obrigado. Pode aplaudir Jesus bem forte. Pode aplaudir Ele bem forte. Glória a Deus. Pode sentar só um minutinho. Deixa eu falar com os amigos que me acompanham aqui. Você que está me acompanhando. Olha, quarta-feira agora nós vamos ter aqui a nossa quarta-feira da Sagrada Família. Vou começar aqui o propósito forte: igreja de joelhos e família de pé. Você quer ver a sua família de pé? Vem estar conosco. Deus já nos deu essa palavra poderosa aqui hoje. Que palavra forte. Você assistiu por aí, imagine aí, aqui, quem está aqui, ó. Aqui tem uma unção diferente. Não deixe de vir à igreja. Então vem estar conosco. E lembrando que domingo é Santa Ceia, hein? A Santa Ceia do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não participa do corpo e do sangue de Cristo não tem parte com Cristo. Então não deixe de participar. No domingo é 7 da manhã, às 9h30, 15, 18 horas, Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 4141. É bem fácil, de frente ao Banco Itaú aqui, você vai ser o nosso convidado especial e vai ser bênção, tá bom? Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Pode aplaudir Jesus bem forte mais uma vez?